Bom dia, então sejam todos bem-vindos a mais uma semana de aula, tá? Então a gente agora está na nossa 19ª nota de aula, que fala sobre sistemas lineares, tá? A gente vai falar aqui sobre sistemas de equações. Em muitas situações do nosso cotidiano ou do universo científico, é comum nos depararmos com problemas que apresentem dois ou mais valores desconhecidos. Esses valores são chamados de incógnitas. Uma maneira de tentar determinar os valores das incógnitas é formar equações que as relacionem. As equações necessárias para a resolução de um problema são interdependentes. Isto é, o valor de cada incógnita, se existir, é o mesmo para todas as equações. Por haver essa interrelação, esse conjunto de equações é chamado de sistema de equações. Como exemplo, acompanhe a seguinte situação. Um agricultor necessita de 2.000 litros de solução aquosa de nitrogênio a 10% para borrifar sua plantação de trigo. Em seu estoque, ele tem dois grandes reservatórios, A e B, com solução aquosa de nitrogênio. Porém, no reservatório A, a concentração de nitrogênio é de 8% e em B a concentração é de 16%. Quantos litros de cada recipiente devem ser misturados para obter 2.000 litros de solução aquosa de nitrogênio a 10%? Então, para resolver esse problema, ele vai indicar por A e B, respectivamente, as quantidades de solução aquosa dos recipientes A e B, que vão compor a solução de que o agricultor necessita. Assim, formamos o sistema, né? Então, A mais B é 2.000, porque ele tirou essa informação aqui de cima, né? 2.000. E 0,08A, que é o 8% de A, né? Mais 0,16B, que é o 16% de B, é 0,1 vezes 2.000, porque é essa solução de 2.000 litros a 10%, tá? Aí, resolvendo isso aqui, né? A igual a 2.000 menos B, porque o B passou para o lado direito, com sinal negativo, tá? E 0,8A, essa parte de baixo aqui que ele fez, só multiplicou 0,1 vezes 2.000, que ficou 200. Substituindo a equação 1 e 2, né? Nesse caso aqui ele chamou A de 2.000 menos B, então no lugar desse A ele colocou 2.000 menos B, tá? Aí acho que o valor de B é 500, tá? Aí depois que ele achou que o valor de B é 500, fica fácil, né? Porque eu só preciso de 2.000, se o B é 500, então o A só pode valer 1.500. Concluímos que devem ser misturados 1.500 litros do reservatório A e 500 do reservatório B. Equação linear. No problema anterior, os valores desconhecidos foram obtidos a partir do sistema, né? Esse sistema aqui. As equações que compõem esse sistema são do primeiro grau, por isso são chamadas de equações lineares. Por exemplo, a equação 0,08A mais 0,16B igual a 200 é linear nas incógnitas A e B, sendo 0,08 e 0,16 os coeficientes das incógnitas e 200 o termo independente da equação. Fica do lado de lá, independente das incógnitas, né? De maneira geral, toda equação do primeiro grau é linear e toda equação com coeficientes nulos das incógnitas também é linear. Chama-se equação linear nas incógnitas x1, x2, x3, xn, toda equação que pode ser apresentada na forma a1x1 mais a2x2 mais a3x3 mais a(n)xn, que é igual a b, em que a1, a2, a3 e a(n) são constantes reais chamadas de coeficiente das incógnitas, e b uma constante real chamada de termo independente da equação. Exemplos aqui, né? A equação 5x menos 6y igual a 7 é linear, a gente tem que x e y são as incógnitas, 5 e 6 são os coeficientes das incógnitas, e o 7 é o termo independente. Essa equação aqui agora, 0x, 0y, 0z igual a 0 é linear, tal que x, y e z são as incógnitas, os 0 são os coeficientes e o 0 é o termo independente. E essa equação aqui agora, 0x mais 0y mais 0t mais 0z é igual a 3, x, y e z são as incógnitas, os 0 são os coeficientes das incógnitas e 3 é o termo independente, né? Contra exemplo, equações não lineares, né? Essa aqui não é linear porque tem um quadrado aqui na incógnita, né? E esse aqui também não é linear porque o x está elevado a -1, tá?
Solução de uma equação linear. Observe que, atribuindo os valores 3 e menos 2, respectivamente, às variáveis x e y da equação 5x mais 4y igual a 7, obtemos a sentença verdadeira, né? Solução, gente, são os valores das incógnitas que a gente vai utilizar, que vai tornar a igualdade verdadeira, tá? Aí, nesse caso aqui, ó, se ele colocou 3 e menos 2, o 3 no lugar do x, o menos 2 no lugar do y, e deu certo, ó, 5 vezes 3 mais 4 vezes menos 2 igual a 7, né? Então, esse par ordenado é a solução, tá? Então, chama-se solução da equação linear A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais a nxn igual a b, toda ênupla sequência de n elementos de números, tal que a sentença seja verdadeira. Se não existir essa ênupla, nessas condições, dizemos que a equação é impossível, tá? Exemplo, uma solução da equação linear 4x mais 2y igual a 14 é o par ordenado 1, 5, né? Porque se você pegar aqui no lugar desse x colocar o número 1, no lugar do y colocar o 5, essa equação vai se tornar verdadeira, tá? Uma solução da equação 2x menos 3y mais e igual a 7 é o terno ordenado 2, 0, 3. Porque se você substituir aqui no lugar do x, você colocar o 2, no lugar do y você colocar o 0, no lugar do z você colocar o 3, também vai dar certo. Notas, né? A menos que se especifique o contrário, vamos apresentar cada solução de uma equação linear obedecendo a ordem alfabética das variáveis. Isto é, xy, xyz, abc, etc. Nem sempre existe solução para uma equação linear. Por exemplo, a equação 0x mais 0y é igual a 3 não tem solução, tá? Então essa equação é impossível. Por quê? Qualquer número multiplicado por 0 é igual ao próprio zero, né? Então por isso que ficou 0 vezes x vai ser 0. 0 vezes y vai ser 0 também. Então como é que eu vou falar que 0 é igual a 3? Tá? Isso aqui é impossível. Equação linear homogênea, tá? Toda equação linear cujo termo independente é 0 é chamada de equação linear homogênea, né? Então, se eu tiver um 0 aqui sozinho, ela é homogênea, tá? Tem dois exemplos aqui. Olha o 0 sozinho aqui, olha o 0 sozinho aqui. Propriedade. Toda equação linear homogênea admite como solução a ênupla 0, 0, 0. Chamada de solução trivial, tá? Toda vez que eu tenho a solução 0, 0, 0, então é a solução trivial. A solução trivial de uma equação linear homogênea também pode ser chamada de solução nula ou solução imprópria, tá? Exemplos, a solução trivial da equação é o par ordenado 0, 0, né? A solução trivial da equação é o terno ordenado 0, 0, 0. Então a gente vai fazer agora, tem alguns exercícios aqui resolvidos, né, que eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, gente, essa equação aqui, né? Quantas soluções tem a equação linear, né? Ele só deu uma equação. Para a gente achar valores, né, a gente teria que ter o quê? Duas equações aqui no mínimo, né? Mas já que ele só deu uma, eu posso falar que o x é 0. Olha só, se eu falar que o x é 0, nesse caso aqui, ó, x é igual a 0, né? Então, quanto que vai ser o y? Então, vai ser 4 vezes 0 mais 3y é 12, ou seja, 3y é 12, y é 4, né? Ou seja, 0 e 4 é a solução. E se eu chamar o x de 1, como é que vai ficar? Então, 4 vezes 1 mais 3y é 12, né? Ou seja, 3y é igual a 8, y é igual a 8 sobre 3, né? 8 sobre 3. E assim vai. Se eu falar que o x é 2, vai ter outra solução. Se eu falar que o x é 3, já vai ter outra solução. Tá? Então, tem infinitas soluções. Essa daqui. Essa segunda aqui, ele fala o seguinte. Ó, uma papelaria vende apenas 3 tipos de canetas esferográficas, né? A, B e C aos preços unitários de 1, 2 e 3 reais, respectivamente. Uma pessoa pretende gastar os 15 nessa papelaria, comprando apenas canetas com pelo menos uma de cada tipo. Quantas são as possibilidades de compra, né? Aí, resolução, indicando por A, B e C as quantidades de canetas adquiridas dos tipos A, B e C, respectivamente, e observando os valores de cada uma delas, temos que A mais 2B mais 3C é igual a 15, né?
Então A vai ser igual a 15 menos 2B menos 3C. Tá? Aí, como A, B e C são números naturais não nulos, deduzimos que para B igual a 1, o maior valor possível de C é 4. Tá? Ou seja, gente, vocês vão ter que fazer várias combinações, tá? Que some 15. Né? Ele fala aqui em cima, né, que o A, quanto que vale o A? Vale 1, né? O B vale 2 e o C vale 3. Ó. Então aqui seria 10, né? 12 mais 3, 15, né? 7, o B vale 2, né? 9, mais 6, 15. E assim vai. Ele fez aqui todas as combinações possíveis, tá? Nesse caso aqui ele deu 12 possibilidades de compra. Tá? Uma coisa que eu queria falar com vocês que eu não falei é 4x mais 3y é igual a 12, tá? Isso aqui significa uma reta, por isso que tem infinitas soluções, tá? Vou colocar aqui, ó, nesse sistema, olha só. Vou apagar tudo que está aqui. Se eu colocar aqui, ó, 4x mais 3y igual a 12, tá? Vou colocar minúsculo aqui, esse x aqui que ficou maiúsculo, 4x. Aí o que aconteceu? Por isso que todos aqui, ó, esse par ordenado aqui, ó, 3, 0 é uma solução, tá? Qualquer lugar que eu passar aqui sobre a reta vai ser um par ordenado, né? Aqui vai ser solução. Aqui o 0, 4 também vai ser solução, tá? Por isso que tem infinitas soluções, porque aqui dali é uma reta. Então, a gente tem aqui alguns exercícios propostos, né, para vocês, tá? Vamos parar o nosso vídeo aqui e vamos começar a falar sobre sistema linear, tá? Muito obrigado, até o próximo.